Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. E hoje vamos falar de concentração. Bem, antes disso, é humanamente impossível não manifestar minhas impressões sobre o recente curso ou a clínica, um verdadeiro show, uma overdose de rédeas que foi ministrado por nada mais, nada menos que Sean Florida. E foi no Aras Virginia, que é, aliás, um dos patrocinadores, né? Foi organizado pela V8 Horse e teve outros patrocinadores também, como a VTR, o Ludwig Performance Horse, que o Guilherme Ludwig, aliás, foi o tradutor do curso, e também o Rancho Caroline e Organact foram os patrocinadores, né? Eu confesso que ainda estou impactado. Inicialmente pela a presença de significativos valores da equitação nacional e internacional, tanto de rédeas quanto do freio de ouro. E meu primeiro ato foi de tietagem, né? Eu peguei e comecei a, a coletar os autógrafos, né? Das personalidades do mundo da equitação que estavam lá. E quanto ao Sean, tudo que eu imaginava dele enquanto simplicidade, educação, gentileza e competência era só a ponta do iceberg. Ele é genial. Ele é genial na coerência, na eficácia, no modo como ele aborda o treinamento. E muito me impressionou o esclarecimento que ele faz de alguns procedimentos, né? E ele dá um fundamento arrazoado do porquê das coisas, o que fazer e por que fazer. E muitas vezes, reiteradas vezes, ele falou a respeito de equitação. Posicionamento de ombro, posicionamento de cabeça, olhar, pernas, tronco, enfim, posicionamento do corpo propriamente, né? Ele fez muitas intervenções nesse sentido, né? Mais uma vez, então, eu agradeço aos organizadores pela essa excelente oportunidade, né? Meu muito obrigado. Bem, vamos falar de concentração. Aprender com eficiência envolve concentração. Entretanto, a concentração não pode ser forçada, sob pena de gerar tensão. A gente fica tenso, a mandíbula fica presa, o rosto fica carrancudo, os ombros ficam tensos, a respiração fica presa e o nosso centro de gravidade ele acaba subindo. Fica um trabalho pesado, né? E isso diz respeito ao cérebro esquerdo sendo usado e ficando no nosso caminho, e fica atrapalhando. A maioria das pessoas querem estar em total controle mental sobre tudo que fazem e acabam por dificultar que seus corpos funcionem sem as instruções passo a passo do cérebro esquerdo. Uma criança brincando é concentração total em qualquer coisa que esteja fazendo. Em qualquer brinquedo. Em concentração total, o cérebro esquerdo não está interferindo. Crianças e animais não têm o cérebro esquerdo tão desenvolvido quanto o do adulto. E como alcançar esse feliz estado de concentração? Elementos externos batem a porta a todo tempo. Os estribos parecem errado, um cachorro começa a latir, o cavalo vê gremlins atrás das árvores, uma rajada de vento aparece. E uma maneira de lidar com
essas intromissões do cérebro esquerdo é aceitá-las como fatos e imediatamente ignorá-las sem maior reflexão. Não discuta. Os estribos estão ok, o cachorro não ofende, os gremlins desapareceram, o vento não faz nenhuma diferença. Sua consciência de equitação e concentração não foram interrompidas depois de tudo isso. Você pode praticar de maneira lúdica. Vamos galopar um círculo novamente. Use um videotape, o seu videotape. Toque esse vídeo para frente e para trás, entre cérebro esquerdo e cérebro direito. Concentre-se. A concentração diz respeito ao cérebro direito. Concentre-se com respiração. Concentre-se com seu olhar suave. Coloque suas pernas corretamente posicionadas. Aí diz respeito ao cérebro esquerdo. Agora, centre-se novamente, recheque a colocação de suas pernas e assim por diante, para frente e para trás no seu videotape. Isso deve ser fácil e é divertido. É como se fosse um jogo. Rapidamente você vai descobrir que joga menos com suas pernas, porque elas estão numa colocação coordenada com o seu centro. E aí está você, alegremente concentrado e fazendo círculos. Você se abriu e permitiu a concentração acontecer. Isso não teria ocorrido se tivesse rigidamente decidido. Agora estou indo concentrado nos círculos. Consciência e autoexploração. Até a idade de 2 anos, os corpos se movem de maneira natural. Daí para frente, os costumes da sociedade tendem a inibir o movimento natural. Por exemplo, uma criança senta numa cadeira bem confortável e ela é advertida para parar de se mexer. Embora um corpo saudável queira e precise se mexer buscando conforto. Padrões sociais criam uma infinidade de padrões musculares incorretos, que a maioria de nós carregamos para o resto da vida. Um exercício de pesquisa ajuda a afastar os maus hábitos e permitir que hábitos corretos assumam o controle. Você provavelmente sempre se concentrou muito em um simples problema, sentindo que deve ser corrigido antes de seguir em frente. Mas como se esforça para corrigir, você negligencia o resto do corpo. E o resto do corpo se torna distorcido, cheio de tensão e desequilibrado. Quando começa a sentir esse tipo de desconforto, tente explorar todo o seu corpo, seção por seção. Não insista em nenhuma parte absoluta. Aí você pode fazer surpreendentes descobertas, ou nenhuma descoberta. Não se apavore, apenas aceite. Pessoas com corpos atarracados, que gostariam de ser altas e magras, podem encontrar seu corpo pedindo por mais espaço. Uma inoperante perna esquerda pode estar dizendo que há tensão no quadril direito, ou mesmo no pescoço. E aí é que está o problema. Algo que você nunca soube pode se tornar evidente. Sempre que você coloca consciência numa parte do seu corpo, deixa cair alguma energia, tentando fazer uma correção específica, uma correção forçada naquele ponto. E isso irá desenvolver em você não um hábito, mas um vício. A técnica correta é mover sua conscientização rapidamente para alguma outra parte do corpo. Isso permitirá você usar os músculos que você não sabia como usar. E é fascinante assistir quem trabalhou essa exploração. Os corpos ficam mais leves, fluidos, mais altos, mais equilibrados. As pernas mais longas e flexíveis. Quadris e joelhos se tornam macios e sensíveis. Quais os fundamentos da concentração?
o uso do olhar sólido e cérebro esquerdo para identificar a correta função e sentimento de um movimento em particular, o uso do olhar suave e cérebro direito para permitir que o sentimento se torne integrado no cérebro direito como parte de um todo. Não insista em qualquer área com problema no seu corpo ou no corpo do seu cavalo. E quais são os resultados? As partes do movimento irão estar sincronizadas no todo. Seu corpo irá responder com menos esforço e funcionará corretamente. Bem, vamos falar da anatomia do corpo humano? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.